Boa noite, abençoados, graça e paz. Eu sou o pastor Fledson Alves, da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. E hoje, com você mais uma vez ao vivo, para compartilharmos mais um flash de graça. E esta noite nós iremos falar sobre soberania de Deus e responsabilidade do cristão. Gostaria de convidar para abrirmos a Bíblia em João, capítulo 15, versículo 16. Soberania de Deus e a responsabilidade do cristão. Esse é o tema do nosso flash de graça. João, capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros, e vos designei, para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Então, observemos o que diz a palavra. O Senhor diz, não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, escolhi a vós outros, para que vás e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Quem escolheu? Deus. Soberania de Deus, a escolha, a eleição. Quando nós estudamos a Bíblia, nós analisamos que Deus é o autor da eleição, que a eleição é incondicional e que a eleição aconteceu antes da fundação do mundo. Então, quem escolhe? Deus. A eleição é incondicional. A eleição aconteceu antes da fundação do mundo. Soberania de Deus. Responsabilidade do cristão. Dar frutos. Essa questão de dizer que o eleito pode viver do jeito que quer, fazer o que quer, isto é antibíblico. A Bíblia vai dizer que nós fomos escolhidos para dar frutos. Soberania de Deus escolheu. Responsabilidade do homem, dar frutos. Quando nós vamos a Efésios capítulo 1, por favor, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Olha o que diz a palavra. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, cosmo. Havia o mundo espiritual e lá Deus nos escolheu. Soberania de Deus, a escolha antes da fundação do mundo, incondicionalmente. Agora, responsabilidade do homem, ser santo e irrepreensível. Deus não nos escolheu porque éramos. Deus não nos escolheu porque na presciência Ele viu. Não. Deus não nos escolheu porque éramos irrepreensíveis ou éramos santos. Não, não. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Soberania de Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Incondicionalmente. A responsabilidade do cristão ser santo e irrepreensível. Que coisa espetacular. Vejamos outro texto. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Estamos falando de soberania de Deus versus responsabilidade do cristão. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Capadócia, Galácia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicado. Eleitos segundo a presciência, segundo a prognose, segundo a determinação de Deus. Para o quê? Para a obediência.
Soberania de Deus nos escolheu. Responsabilidade do cristão, dar frutos. Soberania de Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Responsabilidade do cristão, ser santo e repreensível. Soberania de Deus nos escolheu. Responsabilidade do cristão, obedecer. Elegeu, escolheu para obediência. Que coisa espetacular. Soberania de Deus nos deu o dom da fé. Tito capítulo 1, versículo 1, a fé dos eleitos. Judas, versículo 3, a fé que foi dada uma vez por todos aos santos. Romanos, capítulo 12, versículo 3, a fé que foi repartida a cada um. Soberania de Deus nos deu o dom da fé. Responsabilidade do cristão, viver por fé. Prática a fé. Ter obras que comprovem a fé. Soberania de Deus. Soberania de Deus nos salvou. Salvação é por graça. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem do homem, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, salvação é obra de Deus, obra da soberania de Deus, obra do próprio Deus. Salvo por graça, mediante a fé. Pastor, mas não tem que ter fé. A fé é um dom de Deus. Soberania de Deus, salvou. Soberania de Deus, salvou. Responsabilidade do cristão, desenvolver a salvação. Ter obras de salvo. Filipenses, no capítulo 2, versículo 12. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Soberania de Deus nos salvou. Responsabilidade do cristão, desenvolver a salvação. Olha o que diz a palavra. Filipenses 2, 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Soberania de Deus nos salvou por graça, mediante a fé. Salvação é obra de Deus. Responsabilidade minha, sua, nossa como cristão, desenvolver a salvação. Andar como salvo, ter fruto de um salvo. Soberania de Deus, Ele nos escolheu. Responsabilidade do cristão, dar frutos. Soberania de Deus, nos escolheu antes da fundação do mundo. Responsabilidade do cristão, ser santo e repreensível. Soberania de Deus, Ele nos escolheu. Responsabilidade do cristão, escolheu para obediência. Responsabilidade do cristão, obedecer. Soberania de Deus, nos deu o dom da fé. Responsabilidade do cristão, viver por fé. Soberania de Deus, nos salvou. Nos salvou. Responsabilidade do cristão, desenvolver a salvação. Soberania de Deus nos colocou no reino. Está escrito em Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas, do poder das trevas, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos no reino. Está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 12. 1 Tessalonicenses 2, 12. Exortamos, consolamos e admoestamos para viver por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Em outra tradução, na NVI, Nova Versão Internacional, diz vos chamou. Ele já chamou, como está lá em Colossenses 1:13. 1:13, Ele nos libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, soberania de Deus nos colocou no reino. Nós estamos no reino. O que é o reino? Romanos 14:17. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós estamos no reino. O reino é espiritual. O reino é composto pelo poder de Deus, pelo governo de Deus, pelo domínio de Deus com a sua igreja. 1 Coríntios 4:20 diz que o reino não consiste em palavras, mas no poder de Deus. Então nós estamos no reino, porque Colossenses 1:13 diz que Ele tirou do império das trevas,
libertou e transportou para o reino. 1 Tessalonicenses 2,12 diz que ele chamou para o reino e glória. Soberania de Deus, colocou no reino. Responsabilidade do cristão, manifestar o reino, viver o reino de Deus. Pastor, o que é o reino? 1 Coríntios 4,20. Poder de Deus. Qual é o papel do cristão? Manifestar o poder de Deus. Qual é o papel nosso como cristão? Romanos 14:17. Manifestar a justiça, manifestar a paz e manifestar a alegria no Espírito Santo. Repetindo, soberania de Deus, nos escolheu, nos elegeu. Eleição incondicional, eleição da fundação do mundo. Deus é o autor da eleição. Soberania, responsabilidade do cristão. Dá frutos de eleito. Dá frutos. Nós lemos João 15:16. Capítulo 15, versículo 16. Soberania de Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Mundo cósmico. Nos escolheu. Responsabilidade do cristão, ser santo e irrepreensível. Soberania de Deus nos escolheu pela prognose, por sua determinação, para nós obedecermos, para a obediência. Responsabilidade do cristão, obedecer. Soberania de Deus nos deu o dom da fé. Responsabilidade do cristão, viver uma fé operante, manifestar a fé. Soberania de Deus nos salvou e salvou para sempre. Cristo nos comprou com o seu próprio sangue. Entrou no Santo do Santo uma vez por todas e obteve eterna redenção. Está lá escrito em Hebreus 9:12. Está escrito em João 10:27-28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Vida eterna. Nos salvou e salvou para sempre. Responsabilidade do cristão, manifestar a salvação. Desenvolver a salvação. Soberania de Deus. Salvou por graça, mediante a fé. A graça, dom gratuito de Deus. Dom da fé, fé, dom de Deus. Ele nos salvou. Tetelestai, na cruz, ele salvou o seu povo, seus filhos, seus eleitos. Responsabilidade dos salvos, dos cristãos, manifestar a salvação. Filipenses 2:12, desenvolver a salvação com temor e tremor. Soberania de Deus nos colocou no reino do Filho do seu amor. Responsabilidade do cristão, manifestar o reino, manifestar o poder de Deus, manifestar a paz, manifestar a justiça, manifestar a alegria no Espírito Santo, como está escrito em Romanos 14:17. O reino não consiste em comida, em bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Meu amado, abençoado, eleito, santo, é meu papel, é seu papel, é nosso papel, como cristão, manifestar o reino, o governo de Deus nesta terra. Manifestar a justiça, manifestar a paz, manifestar a alegria no Espírito Santo. Porque Deus é soberano e nós somos responsáveis como cristãos. Porque para isso Deus nos chamou, para darmos frutos, para sermos santos e repreensíveis, para manifestar a fé, para desenvolver a salvação, para manifestarmos o reino. É nossa responsabilidade, porque Deus é soberano e nos escolheu, nos salvou, nos deu o dom da fé, nos colocou no reino, para agora nós praticarmos a nossa responsabilidade como cristãos. Muito obrigado, graça e paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.